Mais um episódio do Com a Palavra Você, tô do lado da Alessandra Câmara. E hoje o assunto é diversão, é sol, temporada no Araguaia, E claro, empreendedorismo, né? sem Porque dúvida. foi uma super sacada que ele teve de transformar o que ele gostava, uma paixão, um carinho pelo nosso Rio Araguaia, a É, nossa praia, né? Em um sim. negócio vantajoso e que E já tá, organizado, né, Ale? não, Porque não tem. Acabou muito. aquele negócio de Araguaia, do jeito que a gente ia quando era criança. O negócio lá é tipo um resort. Exatamente. E ninguém melhor para falar sobre isso do que ele, Cacá Neiva, que é empreendedor do acampamento Ilha do Sol, que fica ali bem próximo a Aruanã. Seja muito bem-vindo, Obrigado, Cacá. Ale. Obrigado por estar Bem-vindo. participando aqui. Obrigado por. Ele já tá assim, moreno, né? Isso é que é a montagem do acampamento, Também Cacá? é o preparativo, né? É as visitas técnicas que a gente vai lá antes para dar uma olhadinha na praia, conferir como é que vai ficar, né? Então eu mesmo assim, eu já começo a ir para Aruanã, o nosso acampamento é em Aruanã, né? A gente começa a ir Pertinho mesmo. pertinho, bem Tipo 5 pertinho. minutos. A gente conseguiu uma praia descendo, né? Antigamente a gente fazia lá em cima, tipo, meia Itacaiú. hora, perto de Itacaiú ali e tal, meia hora, 40 minutos subindo. Hoje a gente foca. Hoje não, né? Já tem uns 4 anos que a gente focou numa praia mais perto, Vai né? ser mais fácil mesmo as pessoas Logística, chegarem. isso, logística. Hoje em dia a logística ela pesa muito, né? Tempo é Tempo dinheiro, é né? dinheiro, e lá a gente tem certas limitações, né? De transporte, né? Para descer as coisas para acampamento, que a gente precisa de ter alguma coisa mais perto para ficar mais fácil, né? Essa locomoção, Eu né? imagino assim, o consumo é pesado no Araguaia, É, né? é. Então não é brincadeira, não. Você imagina, a gente pega lá, igual essa mesa aqui, né? Não tem nada. Tá limpinho, né? E constrói um hotel. Praticamente não, é um hotel, né? E falando nesse construir, foi você que escolheu o Araguaia ou o Araguaia que te escolheu? Então, meio que os dois, sabe? Como é que Foi. começou essa história, Cacá? Eu fui para o Araguaia em 86. Eu tinha 9 anos de idade. Eu fui com meu pai me levou lá. E, assim, claro que a gente, né, tem uma lembrança muito vaga, né? Porque é muito novo e tal. Mas ali é aquela velha tradição que o goiano tem, né? Que os Uhum. pais, nossos avós têm de nos levar, né? Levar a gente para lá desde criança. E aí ali a gente se apaixonou, né? Criança, a gente ama, né? A Ama. praia, a água. E o Nossa, Araguaia, ela tem uma energia paraíso. diferenciada de qualquer outro lugar, né? Tem um céu Céu maravilhoso. maravilhoso, pôr do sol. Então, assim, começou lá atrás. E aí eu fiquei indo aos poucos, né? Assim, ia nas férias, né? Bem Uhum. devagarzinho. Turista mesmo. Turista mesmo, é. E aí, quando foi em 2007, na verdade, é o seguinte, o Araguaia, ele surgiu de um outro evento que eu fazia em Três Anjos. Eu fazia um Uhum. evento em Três Anjos muito grande, chamava Weekend Três Anjos e tal, durante muitos anos. Lá, alugava um hotel lá, um resort que tinha lá. E aí a gente tava lá entre amigos, conversando assim e tal, no dia lá, meio que tava até o nosso amigo lá, né? Nosso Uhum. amigo tava junto também. Lele Saldo. Junqueira, E nosso ele já tinha querido. essa expertise de, De de Araguaia, por acampamento, causa de do Guerra é Araguaia, por causa do Guerra, que Guerra é eu fui, Guerra, né? inclusive, acampante no Guerra é Guerra. E aí, não, Negrinho, você já tem os amigos, já tem as turmas, vamos fazer, a gente te ajuda, né? Só pra não. É, só pra pôr pilha, né? Pra não pilha. Aí eu vou chegar lá depois. Aí ele, então vamos lá, né? Aí eu fui lá pra casa do, do Junqueira, do Tidê, do Alípio Uhum. Junqueira, né? E aí a gente tava lá um dia, o Lele, não, me apresentou lá um guia lá, vamos ali conhecer uma praia. Aí eu fui lá, isso foi em 2006, na verdade, em Uhum. 2007, não foi, né? Eu tive lá na praia e tal, gostei, e eu falei, aí foi onde que eu falei, é aqui que eu quero, Vou encarar. vou encarar, né? E aí a gente fez, na época, a gente já começou com 100 apartamentos. 100 apartamentos já era um acampamento para 300 Era pessoas. isso. A gente já começou muito grande porque eu já tinha um público. Tá, e deixa eu te perguntar. Aham. Então, quando você fala 100 apartamentos, o Aham. pessoal não ia pra acampar, não? Não era Não, barraca. Você já fazia estrutura de isso, de apartamento. apartamentozinho. Só Já que era, a era coisa já era fina. isso, já era, a gente já tem uma. Nunca foi raiz, Não, Bia. nunca foi. Sempre foi É, dela. o Que tá Guerra é aí, Guerra que era tá aí no raiz. enfeite do Isso. Guerra é Guerra. Isso era raiz, Muito raiz. Agora, assim, eu peguei um pouco. Quando a gente foi montar a primeira vez, como a gente já tinha os amigos que ia, né, já ia para Três Anjos, era o esquema mais de hotel.
Aí eu me esperei um pouco lá no acampamento pessoal que tinha lá em Rabo de Arraia. Sim. Aí eu fui pegando alguns modelos de acampamento para me poder, né, adaptar e fazer naquelas condições que a gente poderia fazer. Foi pegando o melhor de cada um, Isso. adequando para o seu. Isso, a gente foi fazendo. E aí pegamos e fizemos 100 apartamentos, só que não tinha banheiro. Uhum. E aí... O banheiro era Comunitário. Era comunitário, isso. Que era um problema esse banheiro comunitário. Foi durante muitos anos, né? Mas, né, enfim, aí a gente fez E era 100 sempre apartamentos. pra moçada. Moçada. Não tinha família Não, ainda, não. Zero Só comia, família. Não, pra você literalmente, ter era ideia, farra. a boate lá, a gente montava lá, nosso negócio era amanhecer o dia. A gente queria amanhecer o dia, queria ver o pôr do sol, o nascer do sol no Araguaia. E lá a gente- Começava no sunset e Auge- terminava. Auge tempos da juventude. tempo bom, né? Então lá a gente eu ligava a boate, era 11 horas da noite, meia-noite que eu ligava a boate lá. Quando todos já estavam dormindo. Ligava a boate, aí o pessoal acordava, que lá a gente tinha uma programação. O pessoal ficava bebendo até 7 Era horas da dois noite. turnos. 2 turnos de festa. De dia, aquela farra ali na água, né? Tudo. Aham. E à noite, aí o pessoal jantava. Quando chegava, aí ia dormir, ia ver novela. Naquela época a gente colocava na televisão, o pessoal ia jantar, desligava o som, tudo, e todo mundo ficava ali vendo novela. Ali, a programação nossa ali até então era novela ali, né? Aí, alguns iam dormir, outros, né, ficavam ali e tal. Mas meia-noite eu ligava o som da boate para acordar quem estava dormindo. Aham. Era proibido dormir. E agora você imagina, 300 pessoas. Nossa Senhora. Mas ia Dá todo até mundo- batedeira, tá? Porque eu adoro dormir. Ia todo mundo com esse objetivo, E né? aí o pessoal já acordava. Ninguém ia enganado Isso, pra lá. Isso, os homens já, ali as mulheres já começavam a se arrumar e tal. E ali nós Era ficávamos só até de manhã. E Era só escova. e não tinha. Não tinha. Não podia ligar a escova. Mas eu coloquei depois, né? Não, porque Foi um eu, dos- eu me lembro de ouvir falar. Aham. Nossa, que a mulherada vai nos Aí trinques na a escova noite. puxa muita energia, né? É. Então era complicado. A gente Nessa época, a depois... gente não tinha chuveiro de água quente, não tinha, né? Era tudo chuveiro, era água fria. Hoje já tem tudo isso. Temos. Hoje a gente conseguiu. Hoje tem até banheiro, o furobe. Peraí, vamos chegar lá. Vamos chegar lá no Já me furor. deram a dica do alforô, tô analisando ainda, não sei, vamos ver. Mas, enfim, aí a gente começou lá com esses 100 apartamentos e ficamos durante 10 anos numa praia em cima. Eu me Uma lembro dessa praia. bem legal, bem bacana. E Lá perto do Lamartine, né? isso, vizinho do Lamartine, inclusive. E ali... e Beijo, Lamartine. abraço, abração. E aí a gente ficou ali e tal. Quando chegou um período, eu já estava meio cansado, a gente 10 anos de acampamento e tal, e a coisa assim, era uma coisa... até então, a gente até fazia uma parceria com a Petrobras, a gente tinha algumas pessoas que Apoiava. apoiavam, que nos ajudavam ali. O Cacá, deixa eu só te interromper. Sim. Porque o Araguaia sempre é muito conhecido assim. Cara, é um trampo, não dá dinheiro, porque dá, né? Como que é isso? Como Porque que- como é que, Como é que eu sobrevivi até então? isso. É Deus mesmo e minha família. Deus e minha família, assim. Eles que me ajudaram muito, porque assim... A conta fechava? É isso. Então, tinha ano que fechava, tinha ano que não fechava. Então, assim, meio que era na empolgação. Era mais Muito amor amor. à causa. Muito mais amor pela causa mesmo. porque, assim, realmente demais. porque é uma despesa muito alta, Tanto né? é que os acampamentos, a maioria dos acampamentos grandes hoje estão fechados. Aham. Pararam porque tem um lado financeiro que conta, né? Não tem jeito. Viabiliza, né? E hoje é o lado financeiro, né? Que viabiliza o E negócio. tudo tá muito caro, né? Alimentação caro. muito cara, mão de obra muito cara, caro, né? Tudo muito difícil. Uhum. Se você arrumar funcionário lá é muito complicado. Né? Você E para as trazer de pessoas Goiânia, pagarem também, até que a questão de se for uma coisa que vale a pena, assim, as pessoas hoje não é muito o lado financeiro, A pessoa não faz de você essa conta se receber. for bom, né? não faz. É mais a questão de mão de obra e logística mesmo, lá que é muito complicado, assim, é muito difícil, né? Então, mais para quem tem acampamento muito longe. Porque tem os fretes, que é muito caro, né? Que com razão tem que ser caro, que não tem jeito. E né? eles também ganham dinheiro nessa época, Nessa né? época, Então, se hoje a matéria-prima, pra você ver, uma palha hoje, ela me custa para chegar no acampamento, lá, ela me custa, entre mão de obra, entre frete e o preço dela, me custa R$10. Uau! Uma palha. Né? Então, assim, Imagina, quanto tudo não precisa pra você botar uma estrutura da na época que eu fazia 100 chalés, eu já cheguei a fazer 135 chalés, em 2010, 2011. Era mais ou menos em média de... Eu acho que eu consumia lá umas
40 mil palha. Uau! É. E esse Só ano que são naquela época não quantos era, né? chalés? Lá, naquela época eu pagava 50 centavos numa palha. Né? Hoje? Hoje é 10 reais. Ela me custa 7, Uhum, né? No mas- caminhão, mas as despesas vai para A vai gente para podia 10. ter investido em palha naquela época, tava rica. Não, e depois essa palha vai toda pro. Não, joga, a gente tem que queimar ela, né? Tem que Não tem, a gente queima na praia, né? É Então, resíduo zero. hã? É resíduo zero. Zero. Queima, a própria ambiental nos orienta a queimar a praia, a palha lá mesmo, né? A gente queima ela lá. Esse é um assunto legal que eu quero voltar com você Uhum. sobre toda essa fiscalização, todo esse cuidado, né, com o contexto, meio né, ambiente. que Sim. tem com o meio ambiente. Aí lá a gente, então aí eu mudei. Aí o que que eu fiz? Eu comecei a fazer uma parceria com outro acampamento, Uhum. porque já estava bem desgastado, né? E aí eu fiquei 4 anos no outro acampamento, no Que Tá ano? Danado, Que chama Tá Danado, acho que foi de 2016, 17, 18, 19. A pandemia começou 20. né? Ficou 2 anos, 20, 20 e 21. 21, isso, então Você não fez, né? 2020. 20, 21 a gente não fez. Mas até então eu fazia no Tá Danado, que tinha o Rafael Junqueira, que era amigo, que era um dos sócios lá e tal, que é primo do Lelê. Uhum. E a gente lá eles não tinham os apartamentos. Os apartamentos não, as cabaninhas. Uhum. Lá eles tinham os galpão, tem os galpão e as barracas ficavam embaixo. Uhum. Só que o meu pessoal já queria ficar lá da cama, né? Não queria barraca. Então, o que eu fiz? Como eu tinha essa estrutura ainda fechada, guardada lá, né? Eu falei, não, eu vou entrar com os meus apartamentos, eu pego a estrutura de vocês de rancho, de banheiro, que são muito boa mesmo. Uhum. E a gente faz uma união aí, quando eu fico uma semana ou 10 dias, e depois vocês ficam, né, Uhum. com a estrutura nossa. E aí deu certo, foi bem bacana tal, durante esse tempo aí. Quando acabou a pandemia, muita coisa minha perdeu, né, porque ficou parada lá tal. Aí eu falei, não vou mexer mais com acampamento, não. Aí, ó. Não vou mexer, financeiramente não tá dando, sabe? Assim, aí eu Esses 2 anos tava meio fez você cansado. perder o ritmo também, né? Tem que repensar. Aí o que tá, negócio. e foi. Aí eu pensava, mas aí a saudade que eu tinha do Araguaia, Ai, gente. entendeu? A Aí, paixão. paixão, e os amigos, não, você vai fazer, você tem que fazer e tal, e de novo. Todo pondo mundo pilha, saudoso daquilo, né? daquele jeito. Aí eu falei, cara, se eu vou me fazer, eu tenho que pensar como negócio. Eu não tenho mais como pensar como farra, como coisa festa, efetiva. como paixão, né? Eu tenho que pôr a razão e o negócio em primeiro lugar. E aí foi quando eu comecei a fazer. E eu, como tinha muita procura de amigos que tinha família, né? Filhos, né, tal. Afinal, todo mundo foi casando, tendo filhos, foi Isso, mudando foi também mudando. a pegada, né? E a gente já tinha feito uma experiência há alguns anos atrás com um grupo familiar de amigos. Uhum. Aí eu peguei, a gente, né, teve essa ideia aí eu alugava minha estrutura, só minha estrutura, eu não Com fazia todo o pessoal, com Isso, comida. não, esquema só estrutura. de hotel, né? Isso, por exemplo, Alessandro, Cacá, eu quero alugar seu acampamento e eu vou levar meu grupo, mas eu levo minha cozinheira, levo tudo, sei o que tal, beleza. Aí eu fiz dessa forma em 2022 e financeiramente não foi bom. Uhum. Porque era muito barato que eu alugava estrutura, né? E eu tinha que ficar lá do mesmo jeito, dando assistência. Então, O desgaste era o mesmo. Mesma coisa. Aí eu falei, não, a partir de 2023, se eu quero fazer, e eu fornecendo né, minha comida, tudo, né? E assim foi. Assim, Pacote fechado, foi. né? Que é o que você faz. Isso. E o pacote fechado para o grupo, e o cara vai lá e organiza com Ele a vende. moçada dele. Isso, né? ele vende lá, e eu estipulo uma data de amigos pagamento, parcelado ali, ele vai me pagando, né? Certo. Vem me pagando, né? De acordo com o que a gente combinou. E aí deu muito certo ano passado. Uhum. Muito certo, graças a Deus a gente conseguiu fechar a conta e conseguimos investir no próprio acampamento, conseguir estruturar algumas coisas, né? Melhor. E aí foi quando eu tive uma ideia de não fazer mais palha. Uhum. Porque a palha, assim, quando você termina um acampamento grande desse, com palha, fica muita sujeira na praia. O impacto é o muito impacto da grande. Pimentão é muito forte. Então, assim, e por mais que você pagava as pessoas para ir lá limpar, para resolver,
não adianta, não resolve, né? Então, e eu, cara, eu pensando, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu queria dar um conforto melhor, porque a gente tá Uhum. ficando mais velho, né? Os amigos também estão mais velhos, né? A exigente família, né? A Existe família, essa né? cobrança Existe também, a né? cobrança, é. E aí eu consegui até colocar, aí eu já tinha suíte, né? Já tinha Uhum. banheiro nos chalés Individuais, né? individuais, né? Tal, não era de água quente. Uhum. E alguns eu colocava ar-condicionado. E alguns, a gente legal. colocava, e ele era todo forradinho por dentro, Tirar aquela soneca de carpete, dia, cama, né? que é Que sonequinha que impossível tem que no ter, né? Carpete, Não, Bia. Não, 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 a sonequinha, não, né? a soneca, porque no Araguaia é Não impossível dá, você tirar É, uma soneca numa não barraca. tem jeito, 2 horas Só da se quiser tarde, 1 hora morrer. da tarde, não vai, né? Esquece. E aí aí eu falei, cara, aí eu tive a ideia de fazer de octanorme, que é aquelas Uhum. placas, né, pré-moldadas, e aí eu levei um ano passado Fez um para um mim. laboratório. Eu E que fiz aproveita, né? isso, É muito mais não, sustentável. normal, aí É muito mais sustentável, né? sustentável, então assim, meio que me eliminou vários problemas. Uhum. Vamos falar assim, questão do ambiental, da praia, que eu não tenho aquele problema de limpeza, né? Uhum. De deixar nada lá. É montar e desmontar. A montagem eu alugo de um cara aqui, de uma pessoa, que é o Chico, que é meu parceiro, Chico Uhum. Tendas, né? Que é um Uhum. cara, para mim, ele é o mais competente aqui que tem no Brasil, vamos falar assim, em De termos entrega. de entrega de material, né? E todos os shows grandes, camarim, ele que tá dentro, Uhum. ele que faz, a maioria deles. E aí eu falei, Chico, cara, vou levar um e vou montar lá para mim ver. Porque tem um custo bem mais alto, Claro. né? E aí eu vou mostrar para minha turma como O é que que é que meu eles acham? como é que é meu, Você foi lá de rei, né? isso, meu stand de venda, vamos falar assim, né? Aí eu levei, nossa, na hora que você liga o ar, igual está aqui, né? Ai, Você abre a delícia. porta 1 hora da tarde, tá Você geladinho lá passou dentro. muita inveja Nossa, seus não, teve gente amigos, que foi né? dormir lá no apartamento, isso foi fato, né? Teve Certeza. gente que foi dormir e tal. Então, E assim, segurou ventania, tudo aguenta todas normal, as coisas do perfeito, Araguaia. perfeito. Assim, não teve problema, não tive. Passou no Fiquei teste. 75 dias dentro dele. 70? Não, 75 dias. eu, Fiquei 75 dias. eu ia falar velho do Rio, não, porque você É. é jovem, mas é Não, mas tipo eu um já tô, personagem já tô lá assim. como velho do Rio já mesmo, né? Então, assim, e aí deu certo. Aí o que que eu fazia? Eu pegava as minhas amigas, né, que eram casadas e tal, né? Aham. Falava assim, ó, vem cá pra você ver como é que é. Conhece. Ó, ai, eu quero, E eu o seu quero. quarto era de que tamanho? Quantos Ele metros? é mais ou menos desse tamanho aqui, ele é 16 metros quadrados. É grande. Ele é Quarto 4 por bom de 4. hotel. Cabe 2 camas de casal, cabe até 3 camas de casal. 2 camas de casal, mais as coisas assim, tranquilamente. Quando vai com a sabe? família, né? Com os filhos. Isso. Uhum. Tem que pensar, né? Leva uma funcionária, tem gente que É, leva babá, leva essas babá, coisas, né? né? Tem gente que fica no quarto, mas tem gente que prefere deixar em outro lugar. Uhum. E aí a gente pegou, aí eu levava essas amigas minhas pra lá, e de lá já saiu praticamente tudo vendido. Pra esse ano. Pra esse ano, assim, os grupos, né? Uhum. Então todo mundo amou, achou, é de jeito, é de jeito. Então, assim, eu não tive muito problema de venda, porque eu me estruturei fisicamente lá o acampamento, né? Então, assim, e entregou aquilo que eles queriam que entregar. E você também caprichou para esse ano, para 2025. Você contratou um escritório de Sim. arquitetura para fazer um super projeto. Isso. Na verdade, o que a gente vê ali é um resort mesmo, É. pré-moldado, vamos falar Uhum, assim, à beira, nas praias Na praia, né? do Rio Araguaia. Assim, eu viajei muito pro Nordeste, né? Até agora, final do ano, assim, bastante. Até fui encontrar com o Jota lá. A Jo- gente tem uma Jota tá visita ali, ó, aqui, de ó, Pernambuco. gente. O Jota participando aqui com a gente. Seja bem-vindo. Isso. E aí eu falei, Jota, eu preciso meio que criar alguma coisa, né? Unir um pouco o que tem lá. Da expertise dele. Isso. Conta né? um pouco qual que é a expertise do Jota, por que que você chegou nele? O que que você trouxe ele para vir para cá, para contribuir? O Jota, assim, foi um amigo nosso em comum que nos apresentou ele. E quando a gente esteve lá, contar um pouquinho da história, porque eu me apaixonei por ele. E não só eu, né? O que que ele tá trazendo para agregar, né? Ele é um cara que tem uma visão, assim, bem diferenciada, né? Em termos de praia, em termos de sol, né? de astral, de natureza. Porque ele vive lá, né? Ele vive, pra mim, no paraíso é Fernando de Noronha. Então, ele mora lá em Noronha e tal. E aí, ele já tinha vindo aqui no Araguaia, o ano retrasado, mas ele veio rapidinho, só para
Ele veio só Tá pra... vivo. Veio só pra passear, né, Jota? A gente, né, vamos vir aqui, tá, pra conhecer. E ele ficou doido, ele apaixonou, porque eu não sabia se ele ia gostar, né? Sim, a gente Né? tem essa dúvida, às vezes. É. Porque assim, vamos falar certo, tem gente que não gosta. Paraguai Acontece. é uma aldeia, né? É. Paraguai Acontece. sempre tem amigo meu que não pisa lá. Eu posso colocar o que for lá, Uhum. entendeu? Eu posso montar um nanai lá, que Você não pode tirar os mosquitos. pode tirar os mosquitos, a água pode ser transparente. Não é a praia Que não dele. vai, não Cada um vai, na sua não vai, praia. é. E aí, mas o Jota, né? A gente imaginava que ele iria gostar, porque já tinha visto foto e tal, né? A gente sempre chamou ele, Lelê, eu. E aí, ele veio e apaixonou, né? Quando foi agora, eu falei, ó, preciso que você me dá um suporte nessa parte decorativa, né? De criação, tudo. E ele é um cara muito bom. Trazer essa É, atmosfera mesmo, isso. essa vibe da praia pro acampamento, Isso, né? O aham. astral. E ele tem, além esse lado, ele tem a parte artística dele, né? Ele é um DJ. Ele é um DJ, um percussionista muito bom, muito influente e tal. E que ele já tinha vindo aqui, o pessoal gosta, né? Então, assim, é uma atração como Aham. artista, uma pessoa que está me ajudando na parte, né, da estrutura do acampamento, tá dando, me orientando, me dando algumas informações bacanas. Então, a gente, né, meio que uniu isso aí e tá aí comigo aí, vai ficar comigo até... E até ver você, se eu volta. sei que você viaja muito, você está muito Uhum. envolvido nesse cenário Uhum. mesmo. Quando você chega lá, como em Fernando de Noronha, em Pernambuco, e conta que você organiza um acampamento às margens de um rio, no centro-oeste, e que tem essa estrutura toda, como é que as pessoas de lá enxergam isso? Olha, ele pode falar, né? Porque eu cheguei nele e não acreditou quando eu mostrei pra ele, né? Assim, não acredita, né? Não fica assim, nossa, isso mesmo. E as pessoas não conhecem o Não- Araguaia, não- né? não Nunca existe, porque ouviram vocês não têm falar, né? noção tanto por mais assim que no meu acampamento específico, assim, veio muita gente fora, porque eu fazia Sim. outros eventos Aham. fora, então, gente de Ribeirão Preto, né, interior de São Paulo, até do Amazonas, amigo meu já veio pra cá, do Sul. E quando Porto eles Alegre. chegam, como que é a Não reação, acredita, né? Cacá? Não acredita. E Na hora você fica meio apaixonam? assustado, né? Ah. Fica meio assustado. Dá aquele O que impacto. eu tô fazendo acho que aqui no meio assim, dessa areia? No primeiro dia, dorme, acorda desconfiado. não. Aí, Vou te falar que não é muito difícil uma pessoa chegar e já, tal, né? é Mas muito difícil. automaticamente ali o Araguaia ele vai Ele te conquista. te conquistando, vai envolvendo a pessoa e aí não quer ir embora mais. Você acha que Aham. 3 dias é muito, 4 dias é muito, quer ficar 10 dias lá E voltam e voltam. no outro Voltam, ano. voltam. São reincidentes. Voltam. Pelo menos assim, os meus, vamos falar assim que 50% mantém uma frequência de um ano sim e um ano não, né? Ou mais. E quem não, assim, eu tenho muitos anos que eu não vou, mas eu amo, adoro. Aí você tá falando, eu já tô. Que ir, né? Pois Porque você é daqui. Acho que esse ano eu não Você não vai escapar, não. Não vai escapar. Não, ela tem que ir para trabalhar, gente. Por favor. Tem que A Alessandra ir. adora o Araguaia. Bom saber. A Alessandra ama, né? O programa da Lê. Não ama, não. Não, eu vou falar, eu gosto do Araguaia, eu acho ele lindíssimo. Você gosta de falar em Araguaia? Eu gosto de ficar na cidade porque eu nunca Uhum. tive a oportunidade de ir num acampamento estruturado como esse seu. Sim. Os acampamentos que eu fui são raízes, né? Como que a gente fala, é Uhum. aquele da barraca, é uma Isso. coisa. E eu realmente, eu nunca tive essa cultura. Eu nunca fui ao Araguaia com 9 anos de idade, Uhum. nem na minha adolescência. Já fui conhecer na fase adulta. E o Aham. máximo que eu fui pra ficar foram 2 dias, 3 dias. Então eu também não deu esse Você liga. de poder se apaixonar, de ter todo esse conforto. Então, tudo pode Mas esse mudar, ano né? tem. Sim. Esse ano. Esse ano Você- Esse ano eu vou. Eu Você fica pelo menos 2 dias lá com a gente? por vou favor? sim. Cacá. Agora, Cacá, conta pra gente, então. Quando é que. Você me falou que você tem 2 temporadas. Sim. Uma que é mais voltada pra família Isso. e outra pra quem. Que é Pra gente balada. mais solteiro, balada. São 2 nomes que eu consegui. O Ilha do Sol é o nome, né, do acampamento, da estrutura. E a gente colocou 2 nomes por períodos. É o Family, que é o da família, que a gente recebe lá. São 75 famílias, vamos receber esse ano. Vai né? de quando a quando, o Family? Esse é de 13 a 16 De julho. de julho. Isso, Aham. esse já está esgotado. Ixi. Já esgotou. São Graças 4 a Deus. dias. Esgotou ontem. inclusive. Então, acho que não tem que abrir outra de family. Não tem mais data, né? Eu queria, né? E aí são 4 dias, a pessoa chega lá na quarta-feira, check-in às 14 horas. Uhum. Igual de hotel. E check-out às Legal. 10 horas. Por quê? Porque no domingo mesmo, às 14 horas, eu recebo Tem a outro virada, grupo né? de pessoas que ficam no meio de semana. Então, Aham. lá, como é que funciona o nosso... A nossa rotatividade. Isso. A gente começa
na quarta e vai até domingo. Aí domingo sai um grupo, 10 horas da manhã, e entra o grupo às 14 horas. E aí fica até quarta e assim vai. Todo, É durante hotel o mês todo. mesmo. E vai estar julho inteiro assim, Julho Cacá? inteiro. Julho inteiro. E o da balada, já tá tudo vendido também? Da balada, não, porque os amigos deixam pra última hora, né? A Balada família é mais organizada. Dá muito mais, né? Os amigos deixam pra última hora. E o Quando é? Do mesmo jeito que eles são bons. Não, pra você que tem vontade de ir pro Araguaia, que tá começa a pagar. solteiro, que quer uma balada, quando é esse da balada? Esse da balada é 16 a 20. 16 a 20 de 16. julho. Ainda de tem julho. vaga, gente. Hã? E aí a gente contratou no da balada, a gente Aham. contratou uma atração bem bacana, chama Roof Time, é um grupo são música eletrônica, é um trio, né? Que legal. Eles fazem música ao vivo ali, com guitarra, produz ali na hora ali. E eles bem vão bacana. tocar todas as noites Vão lá? tocar no sábado. No sábado. Você tem uma programação, né? Isso, eu tenho uma programação. musical, Isso. enfim. No da família, a gente tem. Todos, a gente tem um day use. Para quem não tá, igual no seu caso, né? Você Uhum. quer ficar na cidade, passar o dia lá, né? A gente abre tem um valor que a gente cobra da pessoa para poder ficar lá. E no da balada eu tenho uma programação de festa. A gente já tem uma programação de festa. Então a gente tem uma noite havaiana, uma noite do branco, uma noite. Dois temáticos. Uma noite, um luauzinho, que a gente põe com música ao vivo ali, com a fogueirinha a gente põe para fazer, né? Então a gente tem várias. Tem festa temática. É um também. resort mesmo, né? É um Mais ou funcionamento menos, de um a resort. ideia nossa é essa. E esporte? Quer dizer, assim, há algum tempo atrás, a gente já tá trazendo um futebolzinho, um voleizinho. Hoje acho que as pessoas são mais ligadas, né? Em malhar, hoje, né? assim, o beach tênis é o esporte, né? Oficial. Oficial lá, né? Então, a gente tem 3 quadras, né? De beach, sendo que pode transformar para futebol também, né? Uhum. Mas a maioria lá, 90% é beach. Beach tennis. Beach tênis, E a gente vamos colocar agora na programação nossa uma aula de funcional. Vou levar uma pessoa lá para fazer um funcional de manhã, pra quem Uhum. quiser, né? Na época do Guerra ia ficar vazia a aula, mas Então, hoje em não, dia. Hoje mudou tudo. Não dá balada, eu tô falando isso da família, tá? Não dá balada, não tem isso. Olha. Na balada não tem beach tênis, não tem. Não É tem. farra. Não dá balada, é só farra. É balada. Balada. É balada. Até o beber. horário de funcionamento é diferente. É, bem diferente. No da família, a gente desliga o gerador 00:30, né? Ali todo mundo vai dormir e tal, para deixar as pessoas descansarem. Agora, no da balada, eu não desligo. Assim, lógico que não fica assim, a gente dá 4, 5 horas da manhã, a gente abaixa o volume da boate, desliga ali e tal, fica, né? Mas o gerador mesmo fica ligado 24 horas, rodando. E qual que vai ser a sua capacidade, tanto no family quanto na balada, de pessoas ali dormindo, comendo, vivendo ali esse período? No da família, em média, 400 pessoas. 400 pessoas. Porque na família a gente tem as crianças, né? Aham. Então, são 75 adultos, né? Todo mundo não tem... A maioria é 2 ou 3 crianças. Que né? eles levam. Que levam, E tem programação específica para as crianças? Tem. Infraestrutura para elas também? Tem. O que esse ano a gente vai ter lá no Ilha? Esse ano a gente tá... Além do... A gente já monta os brinquedos infláveis, né? Certo. São 4, 5 brinquedos que a gente monta lá. A gente tem uma biblioteca menor para crianças menores, né? Aham. Menorzinha. Brinquedoteca. Brinquedoteca. Isso. E aí a gente tem o Isaías, o Pirata, que é um animador. É um recreador. Um recreador, isso. E ele leva a equipe dele, bem Aham. bacana. E lá a gente tem várias atividades para criança durante o dia, entendeu? A gente vai ter um cinema ao céu aberto. Ai, que lindo. Vai ser bem legal Que esse massa. ano. Criação da Chara lá, da Rafa. Isso. A Chara Rafaela, Rafaela, e a sócia dela, um beijo. Isso. O projeto Beijão, ficou Rafa. incrível, elas capricharam. Foi top elas, parabéns. E aí o Isaías, ele é um cara que, assim, que a gente deu muito certo com ele, porque ele cuida, assim, de todo mundo, todas as crianças, qualquer faixa etária. E ele, assim, você chega lá com sua criança, Esquece. o meu filho mesmo, eu vou falar a real pra você, eu vejo ele muito pouco. Quantos anos ele tem? Qual o nome? 7, Theo. Theo. Eles vibram, né? Aquele pega cedo, só entrega à Não, noite. Ele não quer dormir, não. Você acha que vai dormir 10 horas, 11 horas da noite? Mas Deixar a hora à noite. Ô, Cacá, e pra quem, aquele Araguaia mais raiz, quem gosta de pescar,
tem essa estrutura? Você indica, né? Isso. Aí a gente tem os parceiros da cidade, que são os guias. Isso é importante, porque fomenta Isso, ali, né? Sim, a gente tem os parceiros lá que a gente oferece esse serviço, né? Por exemplo, a gente vai oferecer serviço também, além de pesca, a gente vai oferecer serviço de translado, a gente tem um serviço de estacionamento também, entendeu? Que a pessoa chega, estaciona o carro na beira do rio, né? Aí tem a pessoa que já vai lá, tem a canoinha Todo que vai lá, transfer, busca, né? Tem o transfer, a gente tem todo esse serviço, é bem completinho lá. A pessoa que nunca foi, mas tem vontade de ir, que quer conhecer, pode começar pelo Ilha do Sol. O problema é querer depois mudar, né? Porque já Eu acho todo que, mundo acostuma fácil com conforto, né? Assim, pra você sair de uma coisa, de um arzinho condicionado dentro da praia. Ô, Cacá, deixa eu te perguntar uma outra coisa. E você faz aquela por exemplo, em setembro, a gente tinha o hábito de ir no feriado. no feriado. Isso. Você vai fazer isso ou você vai desmontar? Fim da temporada. A gente, como a nossa estrutura é toda, praticamente 70% dela é alugada, então acabou o meu prazo lá até o dia 10 de agosto. Tá. Acabou o dia 10, aí a gente já desmonta e vai embora. Caso apareça, né, outro grupo... Você tem ainda datas para grupos? Pode ficar até setembro, né? Você tem essa licença? A gente tem, pode ficar, a gente tira uma licença da SPU, porque hoje em dia, hoje estão regularizando todos os acampamentos, né? E que eu acho isso muito importante, né? A prefeitura lá de Aruanã também, que é parceira nossa lá, tá? Junto com a Priscila Godoy, tá lá tentando, né, regularizar isso aí, né, com os rancheiros menores, com quem faz rancho menor. Então, a gente paga uma taxa, né, para a SPU, para a gente poder usufruir da praia ali e ter um limite também de prazo para ninguém ficar lá a vida inteira, lá, né? E aí virar deixa a coisa abandonada, né? Virar poceiro, e aí deixa o rancho, tem gente que vai embora deixando desmontado, sujeira na praia, sabe? Então, essa taxa está servindo para fiscalizar, né, para organizar mesmo, né, os rancheiros. Que legal. E eu sei que você, até falando de conscientização, recebe também o projeto Estrelas do Araguaia, lá do Sergei, que leva essa conscientização. Tamo junto, amigo. Exatamente. E é legal, isso importante também, né, desse trabalho. O trabalho dele, assim, ele é um trabalho muito diferente e que eu vejo, assim, que vem dando resultado, né, de muitos anos. Tanto é que tem briga para receber eles lá, né? Eu mesmo falo, você separa pelo menos um final de semana lá para mim, ou 2, que eu tô do lado, sei lá, porque como é do lado da cidade, né? Você passa na minha porta lá e não, Cacá, pode ficar. E assim, um time de artistas excelente, né? Só então, artista bom, fera. Esse projeto ele é maravilhoso, né? A gente, ele todo ano é parceiro nosso mesmo, tá lá junto. E não só a parte cultural, né? Mas ele vem com esse trabalho de conscientização, do Araguaia, de né? respeito da conservação, né? Do rio, do descarte do lixo. É muito importante, né? Porque o Araguaia, infelizmente, ele tá bem... Precisa de um olhar mais carinhoso. Você nota como turista? Sim, demais. Eu, por exemplo, há 18 anos que a gente começou a montar acampamento, né? Na praia mesmo, que a gente montava lá em cima, o acesso era muito mais fácil, assim, em termos de quando o rio abaixa, né? Quando o rio começa a secar. Do volume de água. Né? O leito do rio era outro, né? Hoje é totalmente diferente. E o assoreamento do rio tá visível. Muito. Assim, eu vou te falar para você. Cai numa lágrima o que vem acontecendo nos últimos 20 anos, se acontecer nos próximos 20 anos, nós chegar numa época da seca mesmo, que é setembro, outubro, você não navega no Araguaia. Que ele vai estar muito baixo. Que não vai navegar. Já tem alguns pontos, assim, em alguns lugares, mas eu tô falando nessa região minha ali, né? Na região nossa de Aruanã, eu falo mesmo, eu acompanho o Estrelas do Araguaia do Sergei há muitos anos, que ele é nosso cliente na palavra, e ele andava com aquele... Foi, né? Já fui no barcão mesmo. Ele andava o rio todo. A gente andava no barcão. Hoje não dá. Hoje não dá mais. Ele tem que ir de canoa nos acampamentos, porque não anda assim. Era Lady Laura o nome do barcão, né? Existe até hoje lá, tá lá. Ele fica lá parado. Ô, Cacá, você tem noção de quantos acampamentos tem, desde os menorzinhos até... Não, é muitos. Mas, assim, eu tenho um dado do ano passado que é mais de 1 milhão de pessoas que circulam lá. Que circulam em julho. É muita coisa. E você percebe um olhar, um interesse? Porque hoje o turismo, a gente sabe, cada vez mais o Brasil desperta para esse lado, da importância e do quanto isso movimenta de dinheiro, né? É uma grande indústria o turismo. Demais. E assim como você, um jovem, um goiano que despertou esse olhar para transformar uma paixão que você tinha em um negócio próspero,
grandes empresários também podem vir com esse olhar e Sim. transformar esse período Isso. de junho a setembro num negócio também. É, assim, o Araguaia, ele é muito, vamos falar assim, ele é muito pouco visto para esse lado comercial, de Uhum. patrocínio, de empresas que vão para lá. Uhum, Você vê assim, a gente vê muito pouca ação, uhum. né? Ação em cima disso aí. Vamos falar assim, é um período que, como é que eu vou explicar assim, que todo mundo tá lá. Sim. Todo mundo. E um público qualificadíssimo, Sim. né? Então, assim, o consumidor de um carro, de uma loja de pesca. Alô, patrocinador. De uma mobiliária que seja, né? Assim, de tudo, Ah, né? sem dúvida. Tudo lá, Não, uma Pode fazer bebida, né? outra coisa. bebida, tudo Pode lá. fazer ações pontuais, Sim, né? Não precisa estar lá o quantas tempo pessoas- todo. E fica bonito você fazer uma ação, Sim. você criar né, uma coisa bacana, uma experiência, né? experiência para uma empresa ali, né? E você pega da Então, criança Isso. Então, ao idoso. É, Todo. assim, acho que é bem interessante, né? É um produto interessante. o produto né? é muito interessante para, né, assim, No eu, se eu seu tivesse uma empresa- acampamento de todas essas semanas, as 6 semanas que já estão comercializadas, quantas pessoas a sua expectativa que passem pelo Ilha do Sol? como a gente está bem próximo à cidade e a gente, né, Ainda vai ter o day use. tem o day use e tal, é em torno de umas 3.000 a 4.000 pessoas, assim que gira ali no meu acampamento, né? Aham. Que gira ali durante o mês todo, né? Hospedados, fora as visitas. Não, que podem... Já contabilizando isso. Já contabilizando. E, tá, e para atender esse público, quantas pessoas fazem parte da equipe? Nossa, a gente lá em torno de 45 pessoas Fixas. fixas lá. Trabalhando, dia e Trabalhando lá. noite. Dia e noite, dia e noite. E que fica na cidade mais umas 8 pessoas. Em Aruanã. Em Aruanã. E mais essa estrutura que você tem aqui por trás Isso. preparando. Sim, mais Quanto estrutura. tempo de preparo para um acampamento desse? Que você começa a trabalhar? Esse desse ano eu comecei o ano passado. Assim, acabou o outro. Igual desfile de escola de Outra samba. coisa, já acaba, já acaba e já vamos pro Pensar o próximo tema. Eu já tô pensando no outro, né? Assim, né? Porque esse já tá como a parte Sim, esse já cultural está praticamente pronta, também já tá vendido. já tá vendido, então eu já tô criando aqui algumas coisas pro ano que vem e tal. E tem ainda muita coisa para criar, Cacá? Não Mas tem a muito mais não. mas a gente pode- Eu acho que a gente vai chegar num estágio que não tem pra onde a gente ir mais, Eu sabe? tô perguntando isso porque eu tive Faz minha acesso ao jacuzzi, projeto. você Eu tive acesso que ao foi? projeto. Quando ele me mostrou, eu falei, não, Cacá, tá de brincadeira. Você vai reproduzir isso aqui muita gente- lá? Ele falou, muita- vou, mas é de ficar alucinado mesmo. o que eu quero ainda melhorar um pouco mais, o ano que vem, eu quero melhorar mais o paisagismo, que eu quero dar uma melhoradinha no paisagismo, né? Né? No verde No mesmo. verde mesmo ali, para dar aquele contraste, né? E eu acho que assim, não tem muito mais que mexer assim na parte estrutural, não. Cacá, e eu fico muito com esse olhar mesmo do negócio em Uhum. si. E isso você vende sem fazer propaganda, sem fazer nada, é no boca a boca ainda. Meio que no boca a boca. Assim, eu tenho o Instagram, né, do acampamento. E ali, só Goiás. Você nunca Qual que é o Instagram? chama Acampamento Ilha do Sol. Tá. Acampamento Ilha do Sol. Tem algumas pessoas de Iumas, de Anápolis, que mas é o no da Goiás. família, no da família, né? Mas tipo assim, você não faz anúncio patrocinado Não. para trazer gente de São Paulo, Rio Não, de Janeiro, não, a gente não. ainda Minas não- Gerais. Não, a gente ainda não. É porque também lá no Araguaia, né? Assim, normalmente é um amigo que te convida. A pessoa não Isso. vai lá de paraquedas, né, Ali? Porque É, e é assim- um negócio assim. E é uma Mas É muito sabe o que eu tô inusitado. Eu falando? também com medo É de por- vender. É, porque a pessoa ela tem que entender o Araguaia. O Araguaia não é um produto assim. Mas eu falo, mas as pessoas eu percebo que elas estão cada dia buscando novidades. Tem muita gente aventureira mesmo. Experiência, né? Que é experiência, que fica cada vez esse turismo de aventura, que não deixa de ser uma aventura. Oh. Araguaia. E muito. Bota aventura ali, né? Exatamente. Assim, eu tô esperando desse ano passar, porque eu quero realmente abrir para outras pessoas, né? Profissionalizar, assim, abrir o pra mais turismo gente, mesmo, né? E tá mais Aruanã, tem estrutura de aeroporto, né? Tem uma pista de pouso lá muito bacana, tem hotéis lá, enfim, a estrada é boa daqui para lá, né? O Bem governo tranquilo. também tem investido muito no Sim, turismo lá, demais. com grandes shows que Demais. acontecem nas Isso. praças, né? A cidade deu uma. Vocês saem do mudando. acampamento, mas nem saem, né? Não, quem tá no acampamento não tem vontade, praticamente né, fica, de- porque já vai com intenção, né? Mas Aruanã, sim, ela é uma cidade hoje que Melhorou ela muito, né? melhorou Aruanã? demais, Nossa. estrutura muito boa, de hotelaria, comida também, tá indo,
né? Você tem vários. Antes você não tinha lugar bom para comer, você fazia sua comida em casa, Aruana. Hoje você pode ir lá. Tem bons restaurantes. Tem bom restaurante, né? E a comida do Ilha do Sol, como é que é? Essa parte é muito importante, né? Eu sou suspeito de falar, né? Porque o meu cozinheiro, que é meu irmão, né? Que é o Paulo, né? Paulo Ribeiro, tá com a gente há mais de 20 anos, né? Então, E assim, uma das coisas que a gente tem referência, que me ajudou a durar esse tempo todinho, é a parte de alimentação. E lá você serve café da manhã, almoço, jantar, lanche para as crianças à tarde, petisco, é um restaurante completo. Funciona também quase que 24 horas. A gente deixa eles descansar um pouquinho, né? Da meia-noite, eles dormem da meia-noite às 5 da manhã. Olha, 5h30. 45 dias, realmente, isso é um trabalho muito pesado, né? Tem alguns assistentes que não aguentam, né? Que chegam no meio E na areia, né? Na areia, andando pra lá e pra cá. Agora, esse ano não, que vai ser tudo passarela, então... Nossa, o negócio tá demais. Então, assim, vai ter passarela. Os funcionários vão ficar também nos apartamentos igual a gente, com ar-condicionado também e tal. Então... melhora muito, né? A qualidade de trabalho, né? Todos os chuveiros são de água quente também, então, antigamente você tinha que sair da sua cabana e tomar banho lá no banheiro comunitário, que era o chuveiro. Eu sou do povo que vai pro Rio, tá? Do Rio? Eu prefiro também no Rio, eu já saio do Rio tomar banho. Então, assim, o Paulo, nessa parte de alimentação, ele sobressai, assim, muito. E a bebida no Ilha do Sol também está inclusa? Ela é comprada à parte? Como é que funciona? A parte de cerveja, água e refrigerante, sim. Incluso. Né? Tá incluído. Tá incluído, isso no pacote nosso. Como se fosse um all inclusive. Isso, como fosse. Agora a parte de destilado, vinho, uísque, cerveja, vodka, gin, essas coisas, drinks já tá à parte. Aí. Mas se a pessoa quiser levar da casa dela, ela pode ou ela paga rolha? Paga rolha. Paga rolha. É igual um hotel, hotel, né? Paga rolha porque a gente precisa dessa receita, né? Com certeza. A gente tem muita despesa com gelo. O gelo lá é bem... Gelo vale ouro. Muito, a gente gasta muito com gelo, né? Picolé, então? Tô buscando parceiro pra picolé aí, açaí. Aí, ó, gente, frutos de Goiás. Frutos do Cerrado. Tem muita gente, tem muita coisa pode fazer ações também, né? Sim. Não, vai lá um dia, oferece picolé pra todo mundo. Que lá na cidade sai o pessoal que vende picolé lá e vai lá pra praia com carrinho vender, né? Amigo, vai com 2 carrinhos, não dura 10 minutos. Acaba tudo, né? Menino lá, tá mais pra menina, né? Mas, assim, essa parte mesmo de alimentação, voltando aí rapidinho, do Paulo, eu só agradeço a Deus e a ele por estar comigo aí nesses 20 anos aí junto aí, porque ele que bacana essa gratidão, né? Porque eu falo que a alma de um bom restaurante, de um bom hotel, é a cozinha, né, gente? E o que eu já passei lá de sofrimento, ele já passou junto. Então, assim, ele é um cara que tá comigo esse tempo todo, entendeu? Assim, se tem alguém que tá comigo nesse período. Vocês já passaram, imagina, tem muita história, né? Tem muita história. Eu não abro mão. Já vieram outras pessoas me procurar e tal, mas não abro mão dele por nada, assim. Então, é um parceiro. É um parceiro, meio que sócio. Que bacana. Então, quem ainda não se organizou para a temporada Araguaia 2025, ainda tem possibilidade de ficar acampado no Ilha do Sol? Tem, do dia 16 a 20. De 16 a 20. Não muito, mas tem. Mas assim, um grupo também pode alugar, porque você ainda tem espaço ali para agosto. Do dia 16 a gente hoje tem ainda uns 17 apartamentos dos disponíveis. 75. Só para 16 a 20. Só, o restante está lotado. Tá, mas eu digo para alugar. Um sucesso. Graças a Deus. Mas o Cacá, eu digo para alugar. Então, uma família grande que queira ir, por exemplo, em agosto. Porque tem gente que... sim, temos. Ainda, a estrutura nossa, assim, caso a gente tenha a gente só aluga acima de 40 famílias. Porque senão não compensa, né? Porque são 75 apartamentos, aí a gente deixa 40 reservado para essa família, né? Os outros 35 a gente fecha. Aí a gente ainda tem... Até setembro a gente tem data. Assim, então, se uma empresa quiser fazer uma convenção nas areias do Rio Araguaia com a sua equipe, pode se organizar para agosto e setembro, que dá tempo. Assim, eu não tenho como fazer em setembro e eu ficar o mês de agosto todo vazio. Mas o primeiro final de semana de agosto e subsequente, né? Isso. Aí dá pra gente alugar. Que bacana. Mas, Cacá, a gente fica feliz, porque eu acho que, assim, além de você ser muito empreendedor, você está cultivando as tradições de Goiás, né? Então, assim, o acampamento faz parte do nosso DNA, né? O Araguaia. E da memória afetiva de muita gente, né? E uma coisa que a gente vai colocar isso lá, que eu esqueci de falar, a gente está fazendo, junto lá com a prefeitura de Aruanã, a gente está fazendo a parceria com a tribo, com a tribo indígena lá, que chama... Que legal.
Como é que chama? Carajá. São os Ah, só os carajás. São os Carajás, E aí eu tive até lá semana passada lá com a... Eles com a estão bem cacique, às né? margens ali, né? Eles A fica tribo bem na deles. margem ali, bem A bacana. gente compra aquelas E pulseirinhas. eles têm um projeto social lá bem bacana. E eu quero levar essa cultura deles pro acampamento. Que legal. Para as crianças que estão Pras- lá, para os isso, adultos também, sim, né? Que a gente conhece. A gente vai fazer lá umas ações de Gente, de porque tem arco e gente da flecha, Europa, é. dos Estados Unidos que vem para o Amazonas para poder vivenciar Isso, isso, imagina. paga E caríssimo. não, e lá em Aruanã tá lá no quintal de Tá no casa, quintal. tá lá. E assim, eles têm a cultura deles que são bem bacana. Então, assim, tem os artesanatos que eles vendem, né? Os artesanatos. E aí tem as danças, tem as competições. Então, a gente quer levar isso lá para o acampamento, pelo menos uma vez na Fantástico. semana, pro pessoal que tá lá conhecer. Porque, tipo assim, muita gente chega lá e nem sabe que existe essa tribo lá, né? Uhum. E eles querendo, eles fazem. Por exemplo, minha praia é numa reserva indígena. Exato. Né? Minha os praia povos tá numa reserva São indígena, os povos né? originários, a Isso. gente tem que E a minha praia tá lá. respeitar e E eu queria muito, assim, a gente tá se organizando para a gente poder fazer essa apresentação, começar a mostrar isso lá. Nossa, esse e a gente público quer meu, né? compartilhar isso com o nosso Vamos. público que nos acompanha aqui no podcast, através do trabalho da palavra, na Uhum. nossa assessoria. Compartilha pra Ótimo. gente, porque é muito bacana Muito. manter Você isso. vai estar lá com a Se gente, né? Deus quiser. Você vai correr, não. Eu e a Bia. pensando em pautas em Já. geral. Pronto. Cacá, olha, Uhum. então, quem não conseguiu se organizar para ir para o Araguaia, começa a seguir o Instagram, Acampamento Ilha do Sol, acompanha tudo que vai ser esse ano, que vai ser fantástico, e já se programa. Cacá já está de olho em 2026, então já não perde também a oportunidade de se organizar. Muito obrigada aqui Eu que pela agradeço. sua Prazer, participação. Cacá. Bia, que isso, maravilhoso aqui. Maravilhoso receber É. você aqui no Com a Eu Palavra. vou comprar meu Você urucum. Compra lá na tribo. Que Chega lá, manda pintar o seu. Exatamente. Olha, e você que gostou desse bate-papo, coloca aqui o seu like, compartilha com os amigos, deixa a sua opinião, fala com quem que você quer ver aqui batendo esse papo com a gente também. E mais uma vez, muito obrigada e até o próximo Com a Palavra Você. Muito obrigada pela sua companhia.